Diga lá. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado pelo papo que o senhor faz aqui com a gente para a gente analisar um pouco o cenário da economia aqui no nosso país, né, professor? A economia segue sendo aí o calcanhar de Aquiles desse governo do presidente Lula. O ministro Fernando Haddad, ele vem recebendo muitas críticas, né, professor? Tanto da esquerda, pela defesa que ele faz das medidas de caráter fiscalista, neoliberal, reduzindo os investimentos públicos, como também na direita, que ainda acha esse corte de gastos realizado até aqui pela equipe econômica insuficiente, pede mais arroz. Na ponta dessa disputa está o povo brasileiro, o povo mais pobre, né, sofrendo com a alta inflação dos alimentos, com a redução do ganho real do salário mínimo, com o corte nos benefícios sociais, enfim. Professor, não vou me alongar muito, não. Eu queria saber logo a sua opinião a respeito desse cabo de guerra, digamos assim, que o ministro Haddad enfrenta nesse momento e, principalmente, essas medidas de caráter mais fiscalista, neoliberal, que ele vem adotando, resolvem o problema da carestia que a população mais pobre enfrenta nesse momento, professor? Você formulou corretamente a questão. Corretamente porque você colocou, digamos, os propósitos e opiniões da uma boa parte das forças mais conservadoras brasileiras, que, na verdade, espremeram o governo nessa situação desagradável e desconfortável. Os economistas costumam desconsiderar as demais relações sociais, as demais formas de relações sociais. Você, na verdade, não vive. Quando eu vejo um economista falar a economia pura, a economia científica, eu falei, isso aí vai dar errado, porque você resgata, tira a economia da relação com as demais dimensões sociais, né? Ou seja, com a política, que é importantíssima, com a cultura, com uma antropologia mais contemporânea. Não fica uma coisa empobrecida e, ao mesmo tempo, mandatória. É o seguinte, está todo mundo abanando o rabo, desculpe, muita gente, a maioria dos especialistas e participantes desse grupo, eles ficam abanando o rabo para a austeridade. E uma das razões pelas quais o governo não consegue engendrar uma política, montar uma política econômica mais favorável, sobretudo àqueles que, na verdade, apoiaram o governo, votaram no Lula e hoje estão um tanto quanto desagradados ou aborrecidos com os resultados. Por quê? Porque esse sistema de coerção econômica que você tem, e aí eu estou falando já da economia como forma de poder, essa coerção econômica, que muita gente sai fora. É técnica, é bobagem isso. É uma estupidez única. Né? Não só uma estupidez, como é uma falta de caráter das pessoas que falam isso, porque não percebem que nessa sociedade você tem gente mais forte, gente mais fraca, e nesse momento o Estado está entre a gente mais fraca, porque o Estado é visto como gastador, como, na verdade, responsável, etc., etc. E o mercado vai resolver tudo. Nós estamos vendo que está resultando isso no mundo inteiro. Estava lendo hoje um artigo sobre a União Europeia, e muita gente importante falando que a União Europeia precisa aumentar os gastos públicos, etc., para recuperar a economia que está em mau estado. Uhum. Então, se a gente não entender que se trata de uma dimensão política que aprimora a visão conservadora sobre Estado e mercado, que é completamente fora de propósito, porque você conhece alguma economia
monetária, financeira, capitalista que não tenha tido participação do Estado, eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma. Né? São formas diferentes de participação, algumas mais intensas, outras menos intensas. Mas isso faz parte constitutivo dessa sociedade em que nós vivemos. E aí você faz assim, eu vou tirar a política aqui, porque isso não tem a menor importância, eu vou falar tecnicamente. Então, a fala técnica já é uma posição política. Eu estou dizendo para todo mundo que eles têm que obedecer esses mandamentos, digamos, da economia conservadora, porque senão vai tudo dar errado. E eu quero, para terminar a minha primeira fala, eu quero dizer o seguinte, isso que está acontecendo, e que tem um componente, digamos, político-eleitoral também, que é de inviabilizar o governo Lula, esse comportamento vai produzir o que eu já assisti, lendo, estudando, muitas vezes, tudo isso vai acabar num dano, num prejuízo para aqueles que estão protagonizando essa posição. Prejuízo, dano para quem está protagonizando essa posição. Por quê? Porque o que nós pensamos, o que é correto, imaginamos o que é correto para a economia, certamente vai produzir uma desgraça no futuro, como nós já assistimos muitas vezes. Então, se não houver uma coordenação política, inclusive com manifestações dos empresários que estão se sentindo mais prejudicados pela taxa de juros, relações com os movimentos sociais, com os sindicatos, etc., nós não vamos avançar muito, não. Não vamos avançar. O ministro Fernando Haddad adotando essas medidas diante do quadro onde há muitas pressões da turma, do tal mercado, da Faria Lima, enfim. Eu queria questioná-lo justamente a respeito disso, professor. Então, o senhor, acima de tudo, considera que há essas pressões, evidentemente, estão influenciando a atuação do ministro da Fazenda. Agora, o próprio Fernando Haddad, ele não tem responsabilidade diante desse quadro, professor, atendendo a essas pressões que ele sofre, adotando a lógica mais fiscalista do arcabouço fiscal, ao invés de fazer um diálogo mais próximo, ou promover, ou produzir o combate, ou a discussão, o debate público a respeito das medidas que são adotadas. Ele está, acima de tudo, enclausurado nesse debate, nessa situação. Não há saída para isso, professor? A única saída, eu acho que discutir o Fernando Haddad como ministro da Fazenda, como um indivíduo que assume uma função pública e tem uma responsabilidade muito grande, nos desloca da questão central. Porque a forma de trabalhar do Fernando Haddad é exatamente a comprovação do que eu estou dizendo. Quer dizer, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando, percebendo essa relação de força, ele está tentando consultar o mercado e agradar o mercado para ver se isso se enfraquece um pouco, se essa pressão enfraquece um pouco. Então, nós não podemos separar a existência social de um ministro da Fazenda, né, das condições que a sociedade está vivendo e está impondo. Então, eu me lembro muito bem de vários episódios em que foi necessário você ter uma situação muito difícil, quando fica muito difícil, e o próprio mercado tende a abandonar o mercado, ou a Faria Lima, como você quer dizer, tendem a aceitar uma atuação mais imperiosa do governo na economia. Né? Nós assistimos tantas vezes isso, na crise de 29, aqui no Brasil muitas vezes, etc. O fato é o seguinte, o que você pensa e comete agora, a partir desse pensamento, fortalecendo essa visão dantesca, vai acabar dando mal, como diz o pessoal, vai dar ruim para você. Porque isso a gente tem que ser muito claro, muito honesto.
e muito persistente nessa visão. Então, o Haddad não pode fazer o que ele gostaria de fazer. Né? Eu não estou fazendo uma defesa nem um ataque, estou só simplesmente analisando a situação do ministro da Fazenda, fosse ele o Haddad, fosse, sei lá, Jesus Cristo, talvez Jesus Cristo resolvesse. Quem for, ele não pode se livrar ou se desvencilhar dessa determinação político-social. Então, a ideia, eu já tive no governo, no plano cruzado, sei como é que isso funciona, né? Ninguém deve imaginar que ele tem um poder suficiente para fazer as coisas sem um apoio social e político consistente. Isso, na verdade, me deixa muito preocupado, porque se transferir essa discussão para os economistas, que acham que a economia é uma ciência pura, né? Aí o negócio não vai andar, porque essa ciência deles não tem nada a ver com o que acontece no âmbito mais complexo da economia. Estão saindo livros agora muito importantes fora do Brasil que tratam desse desconforto de economistas mais qualificados, de cultura mais apurada, que, na verdade, estão colocando essas questões. Eu posso citar aqui um sem número deles. Uhum. Professor, o senhor tem um diálogo, uma proximidade muito grande do presidente Lula e do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senhor tem feito diálogos com eles, enfim, tem conversado a respeito da situação da economia ao longo dos últimos tempos, especialmente essa situação envolvendo a inflação dos alimentos, os rumos da nossa economia. O senhor tem debatido com o presidente ou com o ministro da Fazenda? O senhor tem feito diálogos a respeito disso? Eu, na verdade, entendo que o presidente e seus auxiliares estão muito empenhados em encaminhar essa situação. E eu estou vendo vários movimentos, etc. E o presidente, o Lula, tem uma grande virtude, que ele é um conciliador, ele tenta juntar as pessoas, ele não se deixa levar por uma visão assim, eu sou o presidente, então eu mando em tudo, não é assim. Ele tem que se relacionar de maneira muito clara com a sua assessoria e com, sobretudo, o que ele está fazendo agora, desculpa, com essa viagem a Nordeste, a outros lugares do país, é muito importante, porque é preciso que as pessoas falem, se comuniquem. É verdade que uma boa parte da comunicação hoje está a cargo das chamadas redes sociais, que eu chamo de redes antissociais, né? Que vão transformando as pessoas em trogloditas. Nós estamos voltando com as redes sociais a uma situação que Thomas Hobbes tratou no livro Leviatã. Outro dia eu estava lendo um artigo muito bem escrito sobre... Todo mundo fala o Leviatã, como se fosse um ser estranho e maléfico. Mas, na verdade, o Hobbes é um tremendo defensor da liberdade e da democracia. Ele diz, não há liberdade se os homens querem se oprimir uns aos outros. O que nós percebemos hoje é que os homens tentam se oprimir uns aos outros usando o conceito de liberdade de expressão. É liberdade de opressão. Então, eu vejo vários influencers, né, gente desqualificada intelectualmente, que rebaixa o debate, né, torna o debate pior do que as arquibancadas que eu frequento, certamente para assistir o meu time, o Palmeiras, onde na arquibancada o cara fala tudo que vai à cabeça. E nós estamos nesse modelo arquibancada de futebol no debate público. Então, você veja que, sem dúvida, as pessoas podem partilhar a posição política que quiserem, mas para que isso seja bem encaminhado, você precisa de um debate público
bem controlado e bem dirigido, porque se deixar esse movimento das redes sociais se alastrar, nós vamos cair, como você está vendo, que nós estamos assistindo o mundo inteiro, nos Estados Unidos, com o Trump hoje, vamos cair no liberalismo totalitário. Respondendo a uma governadora do Maine, não sei se você viu isso, ela fez muitas objeções à forma como ele está tratando os programas sociais, e ele disse o seguinte, e ela disse, isso fere as leis federais. Sabe o que ele respondeu? Mas as leis federais sou eu, a lei federal sou eu. O que você acha disso? Isso é sintomático, nós estamos assistindo isso. Então, essa tigrada, eu joguei muito futebol na várzea e sei como é que eles pensam. Essa tigrada, na verdade, quer simplesmente suprimir sua liberdade de expressão para impor a dele. Então, isso é uma dimensão importantíssima do momento que nós estamos vivendo. Por isso é preciso apurar a forma de comunicação, é preciso, na verdade, falar com aquela população que está meio retraída e que já apoiou o presidente Lula. Então, eu acho que é um trabalho, espero que seja desenvolvido ao longo desses anos que faltam para o fim do mandato. Professor, falta um diálogo maior da equipe econômica do governo Lula com os economistas mais à esquerda. Eu tenho sentido muita falta disso. O ministro Fernando Haddad adotando essas medidas aí de redução dos gastos públicos, enfim, esse arcabouço fiscal que limita, inclusive, o aumento real do salário mínimo a partir desse projeto aí que foi aprovado no finalzinho do ano passado, reduziu ali os recursos para o BPC, enfim. Falta um diálogo mais próximo da equipe econômica, especialmente do próprio Fernando Haddad, com os economistas mais à esquerda, no sentido justamente de buscar soluções diante desse quadro difícil, dessas pressões que o governo sofre por redução de gastos públicos. Está faltando mais diálogo do Haddad com os economistas de esquerda? Não creio, porque eu conheço bem a assessoria dele, as pessoas com as quais ele convive. Eu vou repetir o que eu já disse. Né? Essa tentativa de você resolver esse problema na economia ou na política econômica não vai dar certo, porque a questão é de outra natureza. O problema é convicção. Vamos lembrar que um grande economista, o maior economista do século XX, chamado John Maynard Keynes, falou das convenções. Quando ele foi tratar da incerteza, ele falou das convenções. Quando se consolida um certo tipo de convenção, isso é socialmente muito poderoso, de modo que você joga os executores da política econômica numa situação de aprisionamento. Eu assisti muitos episódios desses, me lembro dar um exemplo aqui um tanto desagradável, que depois da crise de 29 na Alemanha, a Alemanha tinha saído da hiperinflação, com o esforço de um economista que serviu ao Hitler, mas que não era nazista, o Jaume Sachs, e depois do fim da hiperinflação, os capitais americanos buscaram os ativos baratos dentro da Alemanha, inflaram a economia alemã, e quando a taxa de juros subiu nos Estados Unidos, os Estados Unidos subiram para defender a Inglaterra, estou simplificando, obviamente, os capitais saíram. E aí vem o ponto. O chanceler, nesse período, era o chanceler Brüning, que era do Partido Católico. E ele resolveu, agora vamos fazer um momento de austeridade. Né? Vamos esperar que a economia se recupere espontaneamente.
que aconteceu? O desemprego foi a 17%, a economia ficou debilitada, fraquejou, e logo em seguida veio uma figura conhecida, chamado Adolf Hitler, né? Que montou em cima dessa situação. Então, o que nós estamos observando hoje, do ponto de vista do movimento social, é que está crescendo a espumalha que vai apoiar um governo desse tipo se as coisas não se resolverem. Se você não tiver uma resposta política e político-econômica do governo, né, para resguardar os interesses, os direitos dos menos favorecidos, da massa da população brasileira, nós vamos ter um desfecho desagradável. É isso, é isso. Teremos um desfecho desagradável, como o senhor traz aqui para a gente. O professor Beluso, o ministro Fernando Haddad ele tem uma proximidade muito grande com a Febraban, com os banqueiros, enfim, isso é inegável. E tem aparecido em uma série de eventos patrocinados por essa turma nos últimos tempos. Ontem mesmo, o ministro participou lá de um encontro patrocinado pelo BTG Pactual, do André Esteves, chamado CEO Conference Brasil 2025. Por isso que eles misturam inglês com português no título do evento, enfim. Nem a primeira, nem a segunda vez, nem a terceira vez que o Haddad fala exclusivamente para esse pessoal, para esses banqueiros, professor, além de adotar a agenda dessa turma. Aliás, o Haddad foi muito elogiado pelo André Esteves ontem. Abre aspas, fibra, dedicação e seriedade, fecha aspas, na condução da economia brasileira, foram as palavras utilizadas pelo André Esteves para introduzir a apresentação do ministro em uma conversa que ele faria ali com o cientista político Murilo Aragão. Na ocasião, o Fernando Haddad disse que o orçamento federal é a verdadeira caixa preta do Brasil por conta das desonerações fiscais, mapeadas pelo governo no ano passado na casa dos 200 bilhões de reais. Professor Beluso, esses seguidos encontros do Haddad com os donos do capital, enfim, ainda mais com a política econômica que o governo vem adotando, de alguma forma preocupam? Como é que o senhor interpreta esse tipo de encontro conectado à agenda econômica do país? Eu acho, sem, na verdade, ter pretensão de defender o Fernando Haddad, eu acho que essas são as condições de um ministro da Fazenda numa economia em que prevalecem de maneira muito intensa os interesses dos mercados financeiros. O que ele tenta fazer é dialogar, conversar. Não sei se isso vai ter muito efeito, né? Porque esses setores são insaciáveis. Na verdade, eles querem assumir o controle da economia. Essa que é a verdade. Querem colocar outra vez um Paulo Guedes lá, que, na verdade, teve o privilégio de ser assessor do governo chileno no regime Pinochet. Interessante, né? Quer dizer, um ultraliberal servindo um ditador da pior espécie. Mas eu diria que o Haddad faz esse esforço que é típico das sociedades em que ainda a democracia existe, né? Você tem que dialogar com as pessoas, tem que com os grupos sociais, com as camadas sociais. Não há outra forma de fazer isso. E eu falo muito com meus amigos dos sindicatos, dos movimentos sociais, falo, olha, se vocês não se movimentarem, não se manifestarem, não há quem segure esse negócio, porque é preciso sair, ir para a rua, se manifestar, fazer manifestação na frente do BTG Pactual. Eu vou, até eu com 82 anos, vou lá, porque não tem cabimento esses caras querendo mandar e ferrando, ferrando a maioria da população brasileira. É isso, né? É isso. Acima de tudo, precisa movimentação social, mobilização das pessoas, mas, acima de tudo, professor, é preciso também uma postura mais corajosa desse governo, digamos assim. Eu queria falar um pouco sobre a inflação dos alimentos, viu, professor? Que é outro problema grave que o governo vem enfrentando. A gente teve ontem um anúncio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, pelo IBGE, considerado a prévia da inflação do país, a inflação oficial do país, né, que mostra uma alta de 1,23% nos preços em fevereiro. Esse resultado é bem superior
ao que foi registrado em janeiro, de 0,11%. O aumento foi de 1,12 ponto percentual de um mês para o outro. Em fevereiro de 2024, esse indicador teve alta de 0,78%. Aliás, essa é a maior alta do IPCA 15 desde abril de 2022 e maior avanço para o mês de fevereiro desde 2016. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumula uma alta de 4,96%, bem acima da meta de inflação do Banco Central, que é de 3%, e tem intervalo de tolerância até 4,5%. No grupo alimentos e bebidas, a alta em fevereiro do IPCA foi de 0,61%. Professor Beluso, a inflação dos alimentos, obviamente, preocupa o governo e a população mais pobre. Eu queria uma análise a sua a respeito do que é possível fazer para reduzir os preços da comida dos brasileiros, professor. Eu, na verdade, quando você estava concluindo a entrevista com o Jean-Marc, eu percebi que vocês estavam falando dos estoques reguladores, que, na verdade, já fizeram parte do arcabouço, não fiscal, arcabouço de política econômica dos governos. Inclusive, no tempo de Delfim Neto, ele usou muito isso, os estoques reguladores, para impedir essas flutuações mais agudas do preço dos alimentos. Porque a formação de preço dos alimentos tem uma peculiaridade. Ele é muito instável, né? Entre o momento do plantio e a colheita, etc., ela é muito sujeita, sobretudo agora que nós temos essa abertura comercial que faz com que o câmbio flutue e afete os preços, né? Então, é preciso você ter um instrumento de compensação. Eu vou citar outra vez o Keynes, porque ele escreveu nos seus um dos seus volumes, ele falou do commodity control. O que é commodity control? É o controle do preço das commodities. Que ele sabia que historicamente você não tem exemplo de estabilização espontânea. Isso só passa na cabeça de alguém que acha que o sistema de preços nessa economia é absolutamente reequilibrador, ou equilibrador, gera equilíbrio. Isso tudo está na cabeça dessa gente e é uma coisa que contrasta com a realidade. Então, o que nós fizemos com os estoques reguladores a partir do Plano Real? Nós terminamos, como disse o Jean-Marc, vamos terminar com a Conab, porque ou vamos passar a utilizar de novo esses instrumentos para estabilizar o preço das commodities. Porque um país que tem essa pletora de produção agrícola, né, não pode sofrer esse tipo de choque, né? Tem que ter um mecanismo de compensação. Isso não vai ser feito pelo mercado, pelo setor privado, de jeito nenhum. Isso tem que contar com a ação decisiva do Estado. Eu já falei isso várias vezes para várias pessoas, meus amigos que estão no governo, aí dizem, mas é difícil agora você formar os estoques, não tem que fazer. Tem uma hora que você tem que fazer. Isso não custa nada. Uhum. E a mesma coisa eu disse em relação ao petróleo. O petróleo, quando tinha aquela passagem do preço internacional para o preço doméstico, foi atenuado agora no governo Lula, foi bastante atenuado, mas você tinha que ter um fundo de estabilização do petróleo. Isso é muito fácil. A Petrobras é capaz de gerar isso de uma maneira muito tranquila. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Professor Beluso, ontem o presidente Lula, ele esteve em um evento lá no Rio Grande do Sul, disse que as pessoas não devem acreditar na bobagem da macroeconomia. Lula declarou que não se importa com os resultados ruins dos índices macroeconômicos, como a inflação e a taxa de juros que estão elevados, mas disse querer que o dinheiro circule nas mãos dos mais pobres. Vou abrir aspas aqui para o que disse o presidente. Não acreditem nessa bobagem da macroeconomia. A economia não vai crescer. Deixem a bola rolar. Entramos no governo, a economia ia crescer 0,8%, cresceu 3,2%. O ano passado ia crescer 1,5%, vai crescer 3,8% e pode se preparar que vai crescer mais agora.
Palavras do presidente Lula. Professor Peluso, o senhor concorda com o presidente? A macroeconomia é mesmo uma bobagem? Por que o senhor acha que ele disse isso? Isso é a maneira de se expressar do Lula, né? Do meu amigo Luiz Inácio, a maneira de se expressar. Ele está se referindo à macroeconomia que está sendo utilizada para justificar essas posições mais resistentes a uma ação mais incisiva do governo. Né? Só que a macroeconomia, ou seja, a visão da economia como um todo, como dizia um economista já, ele se opõe a essa visão macroeconomia como visão da economia como um todo, desde que você defina corretamente quais são as relações que importam na economia, elas são fundamentais para definir, na verdade, as tendências de crescimento ou queda da economia. Elas não estão isentas de partidarismo ou de encolhimento intelectual, como é o caso da teoria das expectativas racionais. O que eles fazem? Eles dizem que os homens são racionais, então, portanto, eles conhecem a estrutura e a dinâmica da economia e não adianta o Estado intervir para fazer essa correção. Nós temos barbaridades desse tipo que contrariam a experiência histórica de maneira devastadora. Então, o que ele deve ter dito é alguma coisa relacionada com os dados da economia que são na verdade, indicadores de como a coisa anda, mas tem uma coisa certa, né? Você não pode resumir sua compreensão da economia a esses dados, até porque quando o dado surge, você está olhando para trás. Quando o dado surge, você está olhando para o que já aconteceu. O que a macroeconomia deve fazer é proporcionar uma visão para frente. O que você precisa fazer para contornar esses incidentes macroeconômicos que estão ligados ao que já aconteceu. Isso é muito comum, como nessa economia capitalista de mercado monetário-financeiro, a olhar para trás não é só uma informação. Você precisa olhar para frente. Aliás, todo mundo olha para frente. Quando um empresário vai fazer um investimento, ele faz o quê? Faz uma aposta. Olha, se eu fizer esse investimento, eu vou ganhar dinheiro. Mas não é certo que ele vai ganhar dinheiro. Isso só vai ocorrer se as circunstâncias que cercaram a sua decisão forem confirmadas. Então, esse é o princípio da incerteza. Eu gosto de dar um exemplo, se você me permite. Sim. Quando eu comecei as negociações, o projeto de construir o Allianz no Palmeiras, você sabe que o Allianz é o estádio mais incrível do Brasil, né? Pela sua qualidade, pela arquitetura, nada disso dependeu de mim. A qualidade não dependeu de mim. O que dependeu de mim foi a decisão de fazer. Aí as pessoas me perguntam, você tinha certeza que ia dar certo? Eu falei, não tinha, não. Eu fiz uma aposta. Eu arrisquei a pele. Né? E é isso. Olhar para trás é importante para ver o desempenho que passou, mas é preciso olhar para frente. É isso. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu tenho um último questionamento. A gente sabe que o governo vem enfrentando um problema grave de popularidade, a gente tem tocado nisso aqui ao longo dos programas nos últimos tempos. Ontem saiu mais uma pesquisa do Instituto MBA falando sobre essa queda de popularidade. Hoje saiu uma pesquisa Quest também mostrando uma perda aí de aprovação popular do presidente Lula. Que tipo de medidas na economia, políticas públicas na área da economia poderiam ser adotadas pelo governo, professor, para alavancar a popularidade do presidente Lula num momento difícil como esse? Ele está tentando
algumas medidas, como, por exemplo, a mudança no crédito consignado, né? Também aquela outra, o pé de meia, não são medidas que vão atingir essa parte da população que era muito mais destinada a apoiar o Lula. Ele tem que fazer isso mesmo, tem que tomar medidas que atinjam essa camada da população, que é a mais ressentida. Quando a economia não resolve os problemas dela, o mesmo crescimento, é preciso que você cuide dela, né? Então, é o pé de meia, é o crédito consignado, o que mais? Tem outra a redução, a passagem para 5% da mil renda. Reais, né? 5 mil reais o imposto de renda, né? Aumentar a isenção do imposto de renda, né? 5 mil reais de imposto de renda. Eu estava pensando em outra coisa aqui na hora que eu falei. Mas isso seria importantíssimo. Mas isso depende de uma aprovação do Congresso. Agora fala-se aí em liberar os recursos do Fundo de Garantia que estavam presos aí para quem optou pelo aniversário, né? Essa é uma dúvida que deve levar até 12 bilhões de reais para o mercado, enfim, para as pessoas gastarem, usarem e para esquentar, aquecer a economia, acima de tudo, é a intenção do governo. Vamos ver se avanços nessas medidas. Sim. Eu acho que essas providências, né, inclusive o limite permitido em 5 mil reais, que é muito importante, porque vai liberar recursos dessa camada que está inserida no limite de 5 mil reais, vai ser benéfico. Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte: isso é que está sendo possível fazer nesse momento de constrangimento, sendo possível fazer essas medidas. Vamos ver quais são os efeitos que elas produzem. Isso tem que ser acompanhado de maneira muito intensa e muito clara com o sistema de informação para divulgar isso, para falar, olha, você vai receber esse benefício, etc, etc. Tem que fazer isso, tem que falar, tem que fazer com que essas medidas e os seus efeitos circulem entre a população que vai ser beneficiada, né? Então, eu acho que está sendo feito, está sendo engendrada uma ação, desenvolvida uma ação muito importante para recuperar essa massa da população que está aborrecida, descontente, a despeito como o Lula falou, a despeito da macroeconomia ter denotado um crescimento de 3,8%, não é? É isso que ele quis dizer. Então, eu acho que essas medidas são importantes, porque elas não sofrem restrição forte, pelo menos do lado das camadas conservadoras, da turma da Faria Lima. Então, certamente, é possível que a gente tenha efeitos disso. A verdade é a seguinte: em política não há como ficar parado. Você tem que se mover dentro das restrições das circunstâncias às quais você está submetido. É isso. Professor Luiz Gonzaga Beluso, quero agradecer muito sua presença aqui mais uma vez com a gente. Obrigado pela sua entrevista e desejar também ao senhor um bom carnaval, viu? Que o senhor possa descansar bastante nesse período e em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Sempre um prazer conversar com você, Anderson, no programa Faixa Livre. E eu espero que eu não tenha introduzido mais conturbação no espírito das pessoas. Mais uma vez, ótimo, sempre o papo com o senhor aqui no programa, professor. Muito obrigado pela sua presença, sempre uma honra e um prazer recebê-lo. Um abraço para o senhor, até a próxima. Abração, Anderson.